A nossa conversa hoje é com alguém que sabe muito sobre corrupção no Brasil e no Amazonas. Aliás, poucos observaram tão de perto os desvios de recursos públicos sem se envolver. Delegado da Polícia Federal, este amazonense do bairro Cachoeirinha atuou na Lava Jato e ajudou a denunciar os maus caminhos do dinheiro da saúde do Amazonas. Agora, Pablo Oliva decidiu entrar para a política para combater o crime organizado em outra esfera. Você entra para a política num momento em que o Brasil discute muito essa questão do combate à corrupção. E essa talvez seja a principal linha da sua candidatura. Mas eu queria saber como é que o Pablo se sente tendo participado dessas operações e entrar num processo eleitoral onde boa parte dos seus investigados estão concorrendo com ele. Ou no mesmo pleito, né? Realmente é um desafio ser candidato nessa situação. É um quadro que a gente vê que a população já está indignada com a política. A culpa da indignação das pessoas está nos políticos. E aí você fala para mim, como é que você conseguiu ser candidato? Realmente é muito difícil. Tive que pesquisar todos os partidos, procurar aqueles que não têm gente com envolvimento em corrupção, né? E eu consegui localizar... Pode passar para ele aqui. Eu consegui localizar no meio dessa confusão, para dizer assim com uma palavra até mais simples, eu consegui localizar o PSL, que é o partido do presidente Bolsonaro, que pode não ser uma pessoa perfeita, mas com certeza não tem escândalo de corrupção, não está envolvido em nenhum toma lá da cá. E aí, como você falou com muita propriedade, já estou acostumado a investigar os políticos, tinha que ficar num partido onde não tivesse mancha de corrupção. Mas aí eu queria que você falasse um pouco assim, existe uma mística, na verdade, porque a sociedade, no geral, ela conhece muito pouco dessas investigações. Óbvio que muita coisa é sigilo, mas assim, o que se tem notícia, efetivamente, são aquelas delações quando são autorizadas a divulgação. Quando não, a gente, na verdade, não tem nem ideia, né, do que efetivamente esses políticos fazem, como eles fazem. Eu queria que você falasse, assim, em linhas gerais, como é que é esse cenário realmente? É tão ruim assim? É muito complicado, é muito complexo, e a investigação, normalmente, ela se foca naquilo que tem melhor prova, naquilo que pode ser melhor colocado para dentro do processo, que pode gerar uma condenação mais precisa e acertada. Vou te dar um exemplo, só para você falar de operações policiais. O Marcelo Odebrecht, ele foi ouvido pela Polícia Federal e depois ouvido pelo Sérgio Moro. Eu posso falar isso de maneira aberta, até porque é um dado público. E quando ele foi ouvido pela Polícia Federal em Curitiba, o interrogatório dele demorou 44 horas. Na verdade, foi mais de um dia. Mais de um dia de interrogatório. Para que o Sérgio Moro pudesse ouvir ele por 2 horas. Então, depois que a gente faz um trabalho muito longo e extenso, quando ele é encaminhado para a Justiça, nós colocamos ele no funil para retirar o sumo necessário para extrair daquilo que vai ser colocado realmente para o juiz, interesse da investigação, e aí daí depois conseguir localizar aonde está o crime, quem são os envolvidos, cadê o dinheiro roubado da população. E essa é a nossa, esse é o nosso trabalho. E a Lava Jato, assim, até já conseguiu trazer de volta uma boa parte da grana e tudo mais. Sim. Mas tem outras operações, por exemplo, a Operação Maus Caminhos, que é muito mais próxima da nossa realidade. A gente não vê ainda uma punição assim tão efetiva, né? A gente vê ali o empresário envolvido e tal, não sei o quê, mas os políticos em si não chegou neles ainda, né? Como é que você avalia tá dentro do... Essa, Álvaro, é uma das motivações pelas quais eu sou candidato hoje. Lá pelo PSL, 17 do Bolsonaro, 17 do Pablo. Então, eu sou candidato hoje porque a legislação é falha. A gente tem que mudar a lei para não impedir que um cidadão possa cometer um crime hoje, passar por uma audiência de custódia, que foi o que aconteceu com esses investigados aí, dar maus caminhos, e estar uma semana, dias depois da prisão, na rua de novo, ou usufruindo de uma prisão domiciliar, sendo que essas pessoas são responsáveis pela morte de milhares de amazonenses que morreram nas filas da saúde, que morreram sem o devido atendimento médico. Não é porque os profissionais de saúde não queriam, mas sempre porque faltava o medicamento, porque o equipamento estava quebrado, enfim. E aí, isso não pode se repetir. Tá, quando você afirma isso, que o desvio desse dinheiro causou a morte de muita gente, eu queria que você me dissesse se dentro do processo investigatório, quando você está falando de corrupção, você consegue fazer esse link real. Olha, esse dinheiro aqui, por exemplo, poderia ter pago tal coisa, que geraria, por exemplo,
uma tranquilidade nesse setor da saúde e por ter sido desviado, isso aqui ficou dessa forma. Vocês conseguem ter esse nível de detalhamento? É difícil quantificar, mas a gente tem certeza que a saúde podia ser muito mais bem atendida ou atendida de maneira muito melhor, porque os números eram absurdos. Você tinha unidades de saúde que recebiam 8 vezes mais que o pronto-socorro 28 de agosto. A maior unidade de urgência e emergência do estado do Amazonas. Então, quando você coloca isso aí, é só você pensar que o pronto-socorro 28 de agosto podia estar 8 vezes melhor. Entendi. E esse dinheiro estava indo para uma unidade que talvez não tivesse a mesma demanda. Nem a mínima condição de trabalhar. Que na verdade não estava nem indo, né? Estava sendo desviado. Exato, uma série de medicamentos e produtos que eram atestados no recebimento e não existiam. Consertos e reparos que eram atestados como feitos e não eram realizados. Então, muita maquiagem, muito dinheiro desviado e, para a infelicidade dos amazonenses, muitas vidas e saúde das pessoas pagas por conta desse desvio, por conta da corrupção. Isso não pode se repetir, Álvaro. Por isso que eu me lancei candidato a deputado federal no partido do Bolsonaro, 17, para quem não guarda ainda, que é 2 vezes Bolsonaro. Então, agora, Pablo, é o seguinte, você está indo para o campo da política. Sim. Quer dizer, enquanto você está na parte investigatória, você está dentro vamos dizer assim, da sua zona de conforto, é a hora que você conhece, você tem domínio total desse processo, você foi preparado para isso. Quando você vai para o mundo político, a realidade é um pouco, aliás, é bem diferente, porque você vai ter que lidar principalmente com os comportamentos que a gente consegue identificar do corrupto, né? Aquela coisa da troca de favores. Como é que você está preparado para enfrentar, por exemplo, essas negociações de partido? O Bolsonaro, se eleito, vai precisar, por exemplo, viabilizar o seu governo no Congresso Nacional, senão ele não vai conseguir fazer nada, né? Então, a gente sabe que não é tão simples assim. Como é que está a tua cabeça para esse momento, quando ele chegar, se você for eleito agora? Foi importante você tocar nesse ponto, que primeiro vamos separar 2 coisas, né? No primeiro momento, acredito que tenha sim condições de trabalhar com o parlamentar com muita tranquilidade, porque conheço como é que eles operam. Nós temos uma legislação, por exemplo, de licitações no Brasil, que é uma coxa de retalhos, que permite que assim haja grande desvio de recurso público. O presidente Bolsonaro tem um projeto grande de simplificação dessas licitações, de simplificação da carga tributária, para impedir que a burocracia e esse monte de emaranhado de leis confusas atrapalhe a vida do cidadão comum. E ele, como presidente da República, quer sim montar uma bancada. E é o momento onde eu quero lhe contar a segunda parte da sua pergunta. Sair candidato pelo Jair Bolsonaro é poder ajudá-lo. Você que nos assiste hoje, que pensa em votar no Bolsonaro, acha assim, a minha melhor opção é o Bolsonaro. Para que o Bolsonaro possa governar, os parlamentares dele têm que ser eleitos. Eu preciso que você me ajude a chegar lá. Senão será impossível o Bolsonaro governar. Ele precisa de um Congresso que esteja do lado dele. E quando eu embarquei na ideia de apoiar o Bolsonaro, eu falei, ele é 17, vou pegar o número dele emprestado e vou ficar com 17, para que a população entenda que eu vou estar trabalhando 2 vezes pelo Bolsonaro lá, no Congresso. Porque sem o apoio de uma bancada, ele não vai conseguir aprovar as reformas que o Brasil tanto precisa. Isso é verdade. Agora, apoiar o Bolsonaro tem os 2 lados. Você tem uma massa, e a gente sente isso nas ruas, né? Essa vontade das pessoas em ter realmente uma ruptura desse sistema que está aí político, ninguém pode negar isso, independente do resultado da urna. Mas tem o outro lado, quer dizer, ao mesmo tempo que ele é uma força muito grande para chegar à presidência, ele tem uma rejeição muito grande de parte da população que condena, por exemplo, algumas posições muito, digamos assim, heterodoxas. Eu diria que bem diferentes do senso comum, vamos colocar dessa forma. Sim. Isso, de alguma forma, quando você diz eu sou o candidato do Bolsonaro, as pessoas entendem que de repente você pensa da mesma forma com relação a essas questões dos valores familiares, da mulher, tudo isso que a gente ouve e vê aí, é só entrar na internet, você vai ver milhões e milhões de questionamentos em relação à postura do Bolsonaro. Como é a tua cabeça em relação à linha de pensamento do Bolsonaro? Álvaro, é legal você perguntar isso, até para que eu possa tirar alguns mitos que as pessoas têm em relação ao Bolsonaro. Os mitos do mito, né? Os mitos do mito. Então, as pessoas criam fatos que não são verdadeiros.
Por exemplo, criou-se um fato falso de que ele era contrário às mulheres. Meus amigos, o Bolsonaro é favorabilíssimo à mulher. Ele é apaixonado pela filha mais nova dele, que ainda é uma menina, que ele diz que é a razão da vida dele. E tem outra coisa que é muito importante. Onde é que houve a distorção em relação ao Bolsonaro? Ele falou que toda pessoa, seja homem ou mulher, tem que ser medida pela sua competência. E aí se criou-se um monstro dizendo que ele iria colocar sobre os ombros da mulher uma coisa mais pesada do que o homem e que eles seriam obrigados a fazer coisas iguais com salários diferentes. Ele disse que não. Se a mulher fizer um trabalho melhor que o homem, ela vai ganhar mais. E vice-versa. Não tem a ver com o sexo, tem a ver com a capacidade de competência, a gestão, entendeu? É uma ideia de você premiar quem pode fazer melhor. Pelo mérito independente do mérito gênero. independente do gênero, se é homem ou se é mulher. Outra coisa que se criou muito falsamente é de que ele é racista. Isso é falso. Bolsonaro não tem racismo algum. O que ele expressa são as opiniões que ele pensa. E aí muitas vezes algumas pessoas se incomodam com a opinião e acham que aquilo é uma agressão. Isso não é verdade. É a mesma coisa que você expressar uma opinião a respeito do time contrário que você torce. Eu não gosto do time X ou não gosto do time Y. As pessoas não são obrigadas a gostar de todas as coisas. Não é porque você não compactua com aquela ideia que você é obrigatoriamente racista. Digamos que você torça para o Flamengo e não gosta do Vasco. Aí você diz assim, eu não gosto do Vasco. Agora você tem racismo com o Vasco por causa disso? Não, eu gosto do Vasco. Então, veja você. Quer dizer, você não Tô pode... lá quase Tô lá rebaixado, mas guarda lá. guarda lá. Então, a ideia é essa, você não pode, em cima de opiniões, colocar a pecha de que a pessoa é racista porque ela tem uma opinião A, B ou C. Tá, mas agora eu queria mudar um pouquinho de assunto para falar um pouco sobre temas que são importantes para a nossa região. Um deputado federal ele vai ter que tocar em alguns temas que são principais para a gente. Primeiro, a Zona Franca, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o modelo. A gente sabe, e isso a gente precisa colocar aqui, hoje o estado do Amazonas ele é dependente desse modelo econômico, independente do que foi feito no passado para mudar ou para gerar outras oportunidades. O fato é que a gente é dependente desse modelo. E a gente não tem uma segurança jurídica permanente para isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como seria, o que você defende de modelo econômico para a nossa região. Antes de mais nada, a Zona Franca ela é subutilizada. O projeto Zona Franca, se você pegar o decreto-lei que foi criado em 67, ele previu uma Zona Franca industrial e agrícola. A segunda parte nunca foi feita. Primeiro setor, né? Então, trabalhar o primeiro setor com incentivos nunca foi realizado. Ninguém nunca tirou do papel. Há uma série de planos de governo que falaram nisso de maneira indireta, mas eles só chegavam lá e entregavam implementos. Eles não faziam ações de longo prazo, não criavam projetos de manejo, de exploração sustentável daquelas riquezas que estão naqueles locais. Nós temos locais como Maitá, por exemplo, que tem uma imensa quantidade de minérios a ser explorado. Maués, idem, São Gabriel da Cachoeira também. A exploração mineral nessas regiões não acontece. Ou quando acontece, acontece de maneira ilegal. Você condena a pessoa que trabalha no lugar a ir para a marginalidade, porque você não permite que ela trabalhe de maneira legal. E aí quando ela trabalha de maneira marginal, o dinheiro não fica no lugar, a riqueza sai do Brasil, tudo acontece errado. Não há recolhimento de tributos. Quer dizer, você precisa trabalhar melhor isso. Você defende uma Zona Franca que seja ampliada, ou seja, que se cumpra a esse... Se cumpra o decreto-lei de maneira modelo completa. Original. Modelo original. E quanto à parte industrial, nós temos que rever o que é a indústria no Amazonas. O Japão e a Coreia do Sul são ilhas de pedra, ilhas de rochas. Por que eles têm um PIB altíssimo? Porque as pessoas lá ganham bem. Porque a indústria instalada lá é uma indústria de ponta, é uma indústria de primeira qualidade. Quando você cria indústrias com a capacidade operacional melhor, você com certeza amplia os empregos, amplia a renda, amplia os tributos e a economia sobe todinha, junta com a indústria de melhor qualidade. Então tem que se rever o plano Zona Franca de Manaus para que as indústrias que estão aqui permaneçam, mas que você atraia mais indústrias modernas. O exemplo está aí, prático. A Samsung, que é uma, sem querer citar não, fazer propaganda. A Samsung ela chegou no Amazonas e ela produzia, quando ela veio para cá, videocassete. Hoje ela produz TVs de altíssima geração, exportadas para o mundo inteiro.
Logo, ela é a que mais contrata. Ela foi a que mais contratou no ano de 2017. Ah, mas aí vem uma coisa que é muito importante. Você estimular a indústria, você está falando, por exemplo, de estimular, de mexer, por exemplo, nas questões trabalhistas, que no Brasil é muito complicado. Você Sim. tem aí um histórico muito forte. Você tem vários direitos, vários encargos trabalhistas e o setor produtivo sempre reclamou disso. Como é que você se posiciona em relação a essas questões que influenciam diretamente nisso que você está propondo, que é o estímulo da indústria, né? O Amazonas e o Brasil, eles precisam de uma reforma tributária. A verdade é que o nosso empresário, o microempresário e até o próprio trabalhador não sabe disso, mas paga uma imensa carga de impostos e tributos que acabam onerando demais a capacidade dele de produzir. Então, antes de a gente fazer uma reforma no trabalho, trabalhista, você mexer nos direitos dos trabalhadores, você tem que dar condições do empresário sobreviver, dele poder recolher menos tributos, do recolhimento do tributo ser simples. Há uma burocracia no Brasil absurda. Você paga tanto imposto que no final você não sabe nem o que está pagando mais. O presidente Bolsonaro, 17, e o Pablo, 17, tem projetos para rever essa carga tributária, unificar tributos, simplificar a maneira de recolher esses tributos. Com certeza vai diminuir a sonegação e as empresas vão melhorar a sua capacidade produtiva, teremos mais empregos assim. É uma ciranda, a ciranda financeira que vai gerar de novo. Ok. Agora, falando um pouco de infraestrutura, a região amazônica, que é a nossa região, ela sofre imensamente e ao longo da história com esse isolamento geográfico. Além da gente ter uma baixíssima densidade demográfica, ou seja, a ocupação da região é muito sacrificada porque a gente não tem autorização, né, até assim, de um senso comum de que a gente pode usar a floresta, a gente fica num isolamento. Estrada é difícil de construir, sinalização de rio é uma coisa que eu acho que distante, não sei se em outro país isso existe de uma forma tão que serviço de modelo para a gente, né? Mas assim, é uma coisa distante da nossa realidade e no final o que sobra? Uma região que não tem uma infraestrutura, principalmente de logística, que favoreça, por exemplo, esse desenvolvimento do que você fala. O que você pensa sobre isso também? Eu penso que mantiveram a nossa Amazônia intocada e esse isolamento é por conta disso. Ao invés de se trabalhar uma exploração sustentável da Amazônia, nas suas riquezas vegetal, mineral, animal, de pesca, optou-se, toda vez que se encontra uma grande riqueza no Amazonas, em criar uma área de preservação ou uma reserva indígena. E aí se coloca na conta daquelas pessoas que vivem naquele lugar a responsabilidade por defender aquilo. O Estado parece que tira dos seus ombros. Comunidades indígenas inteiras sofrem hoje com a invasão de pessoas que querem explorar aquelas regiões, porque sabe que lá tem minério, tem riqueza vegetal, riqueza mineral, riqueza animal, e você colocou na conta do índio defender aquele lugar. É mal pensado. Tem que ser revisto isso, tem que ser colocado de uma maneira onde haja uma participação das pessoas que vivem no lugar, para a gente produzir riqueza no lugar. Tá? É só assim que o nosso Amazonas vai crescer de maneira longa e próspera. A gente não pode pensar no crescimento de hoje, só de agora. Todos nós temos filhos, netos. A gente tem que pensar no futuro do Amazonas. Esse futuro passa para desenvolver Manaus e desenvolver cada uma das regiões do interior do Amazonas. Baseado no quê? Na riqueza local. É o Guaraná de Maués que é bom? Por que ele não é mais incentivado? É o açaí de Codajás que produz? Por que lá não se tem o mesmo incentivo da Zona Franca para o cara trabalhar o açaí de Codajás? Por que o coitado do microempresário que trabalha na banca de cachorro-quente, lá na Ponta Negra, não tem o mesmo incentivo que a empresa de ponta? Está errado isso, a legislação tem que ser revista. Senão quem paga é o amazonense. Legal. Agora, eu queria que tu fizesse uma avaliação desse momento político que a gente está vivendo. Nós estamos eu acredito, entre dois extremos ideológicos, vamos colocar assim, a esquerda dividida ali entre os 4 ou 5 candidatos, se eu falo um plano nacional. Certo. Né? E a direita muito, muito forte, mas concentrada num pensamento bem radical para algumas, no modo de ver das pessoas. Você acha que o momento hoje é de pulso firme ou o Brasil precisa
de um impulso mais equilibrado para tentar compor as forças? Pra não ser, tipo assim, para a dose não ser muito, muito grande. Eu fiz uma palestra junto com o Leandro Carnal, onde nós colocamos 3.500 pessoas no Estúdio 5, e naquela palestra vários desses questionamentos foram colocados lá, e eu achei curioso, eu coloquei um ponto de vista, o Leandro colocou outro, e ele falou uma coisa engraçada. Ele falou que o nosso país está completamente cabeça baixa em relação aos valores. E ele citou um ponto assim bem normal do dia a dia. Ele falou que ele foi professor no tempo errado. Porque quando ele era aluno, quem mandava era o professor, hoje que ele é professor, quem manda é o aluno. A gente está no Brasil que tudo está de cabeça para baixo. Quando você tem um delinquente que comete um crime, quem responde é o policial e não o bandido. Quando acontece uma situação que alguém está sonegando tributo, que o Estado não pode competir, não pode fazer nada, alguém deve você dar um pino em você, dar um golpe em ti e fica impune. Porque no Brasil dar golpe nos outros não gera cadeia. A gente está num país onde todas as coisas, todos os valores foram colocados de cabeça para baixo. Isso fez com que a população perdesse a paciência. Hoje o povo brasileiro quer soluções efetivas, fortes, nada de coisas paliativas, o que eu costumo chamar de em cima do murismo. Ninguém quer mais candidato em cima do muro. Ah, você não é nem A, nem B, nem C, nem café, nem leite. A população brasileira e o amazonense hoje quer soluções efetivas. Por isso eu sou candidato, o Bolsonaro é 17, seu amigo Pablo é 17. Eu preciso frisar isso porque as pessoas elas têm que gravar o número, é muito importante que isso fique na memória de quem está nos assistindo. E, como eu te falei, Bolsonaro não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Todas as pessoas têm erros, têm falhas. Hoje está se falando muito no voto útil, né? O que você acha disso? Entrou na moda falando no voto útil, é uma ideia interessante. Tipo, vou votar aqui porque, na verdade, eu estou combatendo tal... Para mim, o legal do voto útil é admitir-se que não se pode mais votar branco e nulo. Isso é importante. Primeira coisa, porque quando você vota branco e nulo, quando você diz assim, não vou exercer o meu direito democrático, você está deixando que outras pessoas resolvam por você. E aí como é que você pode, nos 4 anos seguintes, achar que o Brasil, o Amazonas vai bem ou mal? Tome uma posição, decida, escolha os melhores candidatos. E eu peço isso, Álvaro, porque me impressiona como ainda tem candidatos saindo aí, no nosso Amazonas, que não têm um passado corrupto, não. Eles têm um presente corrupto. Eles são investigados agora. Eles estão respondendo processo criminal agora. Vá você procurar minha ficha. Vá procurar você saber se eu respondo algum processo. Se eu sou acusado de alguma coisa. Do mesmo jeito que você pensa nos candidatos que estão aí. Em sua maioria, todos são ficha suja. Estão respondendo a processo. Estão respondendo são acusados pelo Ministério Público. São condenados pela Justiça. Essas pessoas, eu acredito, e falo agora como eleitor, não merecem o meu voto. Espero que não mereçam o seu também. Fábio, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que você falasse se você tem esperança. Você que viu de perto esse turbilhão de corrupção que o Brasil foi envolvido, que vê, por exemplo, a justiça sendo colocada à prova a todo momento. Quer dizer, o próprio tripé da democracia está em risco, né? Quando se ataca um ou outro. E aí a gente entra num processo eleitoral. Logo em seguida vem um processo eleitoral onde o eleitor vai ter que tomar uma decisão agora. Eu queria que você falasse se você acredita que o Brasil tem jeito, que essa eleição vai mudar alguma coisa efetivamente, né, do ponto de vista prático mesmo. O que você pensa aí desse momento? Eu não só acredito que o Brasil tem jeito, como eu acredito que o Amazonas tem jeito. Eu acho que todo o povo amazonense não pode perder a fé. A gente vê a nossa classe política deteriorada, a gente vê uma série de pessoas que dizem nos representar, na verdade só está representando eles mesmos, e a gente perde um pouco da esperança. Mas não perca a esperança. Acredite em pessoas boas, acredite que o Brasil e o nosso Amazonas pode melhorar. E olha, eu vou te contar uma coisa, eu acredito nisso, porque eu não tenho casa fora do estado do Amazonas, eu não tenho 2 passaportes para sair do Brasil. Ou eu melhoro o meu estado como está, ou eu vou padecer aqui mesmo. Por isso eu resolvi ser candidato. Junto com o Bolsonaro, que é 17, o Pablo é 17, para defender os amazonenses. Brigar para o nosso estado. Mas brigar do jeito que eles não estão brigando. Pablo. Obrigado, meu irmão. Sucesso. É um prazer te encontrar de novo. Sucesso. Sempre bom. Sucesso. Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço a todos.
Se você curtiu a conversa política de hoje, dá uma conferida nos outros episódios no canal BAN no YouTube ou na página do site O Poder e do site Imediato no Facebook. Toda segunda-feira, à noite, tem novidade.